Existem circunstâncias e situações em que você pergunta para Deus algo, vai fechar algum negócio, vai, sei lá, ajudar alguém, quer resolver alguma situação e pergunta a Deus e Ele não responde, ou Ele demora mais do que você acharia que deveria, e Ele não responde, não acontece nada, nenhum sinal, nenhum sonho. Então, Deus pode te dizer como resposta sim, Deus pode te dizer como resposta não, e Ele pode te dar como resposta também ainda não. E o que significa ainda não? Como Deus responde isso, ainda não? Muitas vezes com o silêncio, tá? Então, a inércia de Deus também será a sua inércia. Ou seja, Deus não respondeu, você também não vai fazer nada. Você não vai tomar nenhuma atitude, nenhuma decisão, porque Deus não te respondeu. E se a pessoa ficar te pressionando a responder, não, mas tem que responder logo, porque senão vai perder a vaga, ou então vou vender para outra pessoa, qualquer coisa do tipo, então já é uma resposta de que você não deve fazer isso, porque se a pessoa ficar te pressionando e Deus não te der a resposta, então você não deve fazer nada sem a resposta de Deus. E a inércia de Deus é a sua resposta, é a sua inércia. Comigo aconteceu o seguinte: eu moro em um lugar onde tem uma vizinha no lado na frente da minha casa, porta com porta ali, praticamente da frente. E ela passa uma situação assim bem difícil, né? Eu vejo elas, provavelmente aí mãe solteira, com um filhinho novinho, sempre chorando, sempre ali chorando, e ela sempre anda assim muito de cabeça baixa, bem triste. E aí eu pedi para Deus para que Ele abrisse as portas aí da minha vida, que Ele me ajudasse para eu poder ajudar também alguém. Quando Deus fez isso, eu falei: Deus, eu posso ajudar tal pessoa. Deus me respondeu com silêncio. Eu não entendi a demora de Deus, mas Ele estava criando uma situação para me responder. Não somente aquela pergunta, mas outras perguntas. Então, chegou um momento, a gente teve a oportunidade de conversar e ela se abriu para mim. Com toda a vida dela, eu entendi, ouvi, falei de Deus para ela. Só que aí ela pegou e chegou um momento que ela falou que teve um sonho comigo. Aí eu falei: nossa, um sonho? E no que ela foi me passar esse sonho, ela disse que tinha acabado a luz do prédio e que eu estava pro lado de fora, e ela entrou dentro de casa, ela entrou no prédio e abriu a minha porta e disse que tinha luz na minha casa. Na minha casa tinha luz, somente na minha casa. Se não me engano, acho que ela falou que era no banheiro que tinha luz, alguma coisa assim. Só que, diante disso, ela veio com uns detalhes que me intrigou. Ela falou que tinha uma cômoda, eu não sei por como que ela desviou esse assunto, porque eu não prestei muita atenção. Eu sei que ela desviou o assunto falando que tinha uma cômoda branca e uns remédios. Gente, na hora o Espírito Santo me deu uma cutucada, porque eu tive um sonho bem antes da minha porta abrindo sozinha com uma chave velha e uma chave tetra, tá? E nesse sonho eu fiquei intrigada, porque eu achei chave velha, né? Porta abrindo sozinha, a porta abriu sozinha e a chave estava pro lado de fora, não estava pro lado de dentro, né? Então Deus me deu a resposta desse sonho. Bem logo depois, eu cheguei em casa, a minha gatinha saiu correndo, ela estava muito desesperada, muito nervosa, ela estava assustada. Quando eu abri a porta, ela saiu correndo pelos meus pés, eu fui pegar ela, ela não me reconheceu. Então o Espírito Santo já, né, acendeu ali aquela alerta, porque animais e crianças são muito sensíveis, né? E ela
não gosta de gente, ela é muito medrosa. Então eu já fui ligando que tinha entrado gente lá dentro de casa. E o sonho foi exatamente isso. Entraram lá na minha casa com uma chave velha, uma chave antiga, ou seja, um antigo morador que talvez tenha morado lá e que não devolveu a chave, que tirou uma cópia e não devolveu. E ela, quando eu cheguei lá, ela tinha morado nessa casa, porque ela me falou que morava lá antes de mim. Então, Deus respondeu a minha pergunta, porque eu tinha perguntado para Deus quem tinha entrado lá dentro de casa e qual era o objeto que tinha feito trabalho espiritual. Porque além de pegar umas coisas, deve ter pego algumas coisas, roupa para fazer trabalho de voodoo. E essas coisas então consagraram alimentos, porque Deus me mostrou, e consagraram o remédio. Então toda vez que eu chegava em casa eu sentia muito mal, um mal-estar. E só dentro de casa que eu sentia ataques de voodoo na cabeça, tá? Pontadas, tá, gente? Na cabeça. Muito ataque de voodoo. Então, quando eu entro dentro de casa, se tem um objeto ali consagrado, isso dá legalidade do inimigo entrar. Então, é um portal. Então, ela entrou dentro de casa, pegou, sei lá, se pegou alguma coisa, não me lembro, mas que fez trabalho espiritual, fez. E roupa também pegou e cabelo também pegou. Isso aí eu fiquei sabendo também e vi, tá? Percebi. E aí, quando ela falou isso, gente, a cômoda branca e os remédios, como que uma pessoa sonha assim, igualzinho, exatamente, né? Igualzinho estava. E acabou me dando a resposta de qual objeto estava consagrado, porque eu já tinha jogado um monte de coisa fora e ainda estava sentindo coisa errada dentro de casa. E eu perguntando para Deus o que estava consagrado dentro da minha casa. Então ela pegou e acabou me dando essa resposta. Me deu a resposta de que ela que tinha entrado dentro da minha casa e me deu a resposta do objeto que eu queria saber que estava consagrado, que foi os remédios, né, de sinusite e renite que eu tinha lá em casa. Então, aí ela acabou me dando essa resposta. A gente conversou, eu tudo bem, não falei nada com ela, subi, abençoei ela do jeito que tem que ser e entrei para dentro de casa. No que eu entrei para dentro de casa, que eu fui falar com Deus, eu fechei o olho e sabe o que eu vi? Um rato não, gente, uma ratazana em cima de uma lixeira, tá? No mundo espiritual, ratazana não tem um significado muito bom não, tá? É um animal que rouba, né, que anda na calada ali e tudo. Então Deus me deu uma resposta de que não era para eu abençoar ela, tá? Não era para eu abençoar ela com esse dinheiro. Então Deus me deu a resposta. Não foi na hora que eu quis, tá? Não foi na hora que eu quis, mas Ele me deu a resposta. E não me deu só uma resposta, Ele me deu várias outras que eu tinha perguntado. Então, entenda o tempo de Deus, respeite o tempo de Deus. Deus pode criar situações para te responder várias outras perguntas. Deus pode não estar dizendo para você que não é ou que é. Ele pode estar simplesmente dizendo ainda não. E ainda não de Deus, muitas vezes Ele responde com silêncio. Amém? Fiquem com Deus, fiquem com essa palavra. Que vocês possam aí estar sempre em comunhão com Deus, em intimidade. Entregue sua vida ao Senhor, os seus planos a Deus. E espere sempre aí uma resposta de Deus para vocês antes de agir, né? Sempre primeiro fale com Deus, converse com Deus, entregue o seu caminho ao Senhor, né? Para que Ele possa te dirigir, dirigir você aí ao caminho certo, você não fazer besteira. Muitas vezes a gente ajuda pessoas que não devem e aí acabam dando suporte, né? Dando armamento ao inimigo para poder te prejudicar. Eu poderia dar dinheiro para ela e ela poderia fazer o quê? Pegar o dinheiro e fazer trabalho espiritual para mim, fazer trabalho espiritual para mim, tentar me prejudicar. Então, fiquem com Deus, pega essa palavra, passa aí para outras pessoas e vamos nessa.